E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Ageu, leremos o capítulo 1. Senhor, muito obrigado por mais um livro, Senhor, sendo iniciado. Obrigado porque finalizamos nessa semana 2 ou 3, Senhor. Obrigado porque o Senhor já nos deu a felicidade, a oportunidade e a alegria de ter lido a palavra bíblica de Gênesis a Apocalipse. E agora estamos na caminhada, Senhor, de registrar em vídeo, lendo a palavra bíblica. Se pudermos ser úteis para que pelo menos uma pessoa, por motivo A, B ou C, ter a proximidade com a tua palavra através da feitura desse trabalho, não, desse prazer intenso da leitura da tua palavra registrada, gravada, diagramada, lendo a palavra bíblica, no compartilhar conhecimento, se for útil para que ao menos uma pessoa se aproxime do teu amor, favor e poder, estaremos extremamente satisfeitos, Senhor. Muito obrigado pelo teu amor, favor e poder, Senhor. Fica conosco restante desse dia vindouro, com tudo que neles há. Em Deus, com Deus, por Deus e para Deus, somos felizes, amparados, gratos. Te agradecemos em nome de Jesus o Cristo, nosso Salvador. Te agradecemos em nome do teu Espírito Santo, Espírito da verdade, Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O Senhor foi e aí para sempre será o mesmo. O Senhor dos exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, Salvador, meu Pai, Senhor eterno. Como é bom, Senhor, seguir em conformidade com a tua vontade. Uma delas nos diz: ensina a criança no caminho que deve andar, ao crescer não se desviará dele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus e vivem conforme o seu propósito. Te amamos, Senhor. Amém. Bem, temos no livro de Ageu, efetivamente, 2 capítulos, e leremos o capítulo 1 hoje. No capítulo 1 do livro de Ageu, nós temos 15 versículos, e diz o versículo 1 em diante. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos.
Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. 15º e último versículo do capítulo 1 de Ageu nos diz: ao 24º dia do 6º mês. Pois bem, por meio desses 15 versículos nos fala o capítulo 1 de Ageu, que Ageu exorta o povo a reedificar o templo, ênfase do versículo 1 até o 11º, e que o povo atende ao Senhor, do versículo 12 até o 15. Nós temos aqui um relato que ocorre no 2º ano do rei Dário, como nos diz o versículo 1, no 6º mês, no 1º dia do mês. E aqui nos fala o versículo final do capítulo, que o povo atende ao Senhor ao 24º dia do 6º mês. Pois bem, todas as vezes em que o Senhor se apresenta, ele é claro, prático, direto e objetivo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel. E aí se segue todo o capítulo. Deus não escolhe capacitados. Isso é um adágio popular muito claro e eu acho que corrobora exclusivamente com o conhecimento da verdade. O adágio popular nos diz: Deus não escolhe capacitados, ele capacita os seus escolhidos. Aqui, ele escolheu o profeta Ageu em dado tempo para, por intermédio da instrumentalidade desse profeta, falar a quem queria dizer o que queria que fosse feito. E no final deste capítulo, no versículo penúltimo 14, nos diz: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Moveu-se o povo em conformidade à vontade do Senhor. Interessante, de modo claro, em segundos, quando o povo faz aquilo que é a vontade do Senhor, o Senhor os ampara e aproxima. Mantém-se. Quando o povo se afasta, porque o Senhor está sempre ali, quando o povo faz o que é desagradável ao Senhor e se afasta, arca, respectivamente, com as nocivas e desastrosas para o próprio povo consequências. Por isso, tanto o registro de escravidão libertador, quando o povo se arrepende, Deus elege um libertador, o povo salvo se afasta e tudo começa de novo.
Que Deus a todos abençoe. Sucesso.